Mão aqui hoje, estou sentindo pé. Olá, muito boa noite. Adriana Silveira, hoje com o Gideon Damasio, psicólogo, veio aqui hoje para estar falando com a gente sobre esse problema, sobre essa situação que abala tantas pessoas, que é a rejeição, a tristeza, o medo, né? Que é um assunto tão que hoje em dia, dentro desse processo que nós estamos vivendo mundial, está abalando tantas pessoas. Então, o Maná, ele tem dentro desse escopo de projeto, trazer essas pessoas, né, que estão buscando trazer consciência, né, uma consciência de libertação, de entendimento, de fazer com que a gente se perceba dentro desse processo. Todos nós já passamos por isso em algum momento, e tenho certeza que cada um de vocês que está aqui nos assistindo vai realmente ficar muito, né, muito mais consciente dos teus sentimentos, emoções, a partir daí do Gideon Damasio. A palavra é sua, Gideon. Fique à vontade, se apresente. Bom, boa noite, Adriana. Obrigado por mais um convite, né? Vez ou outra a gente está tendo essa oportunidade de, eu sempre digo de pensar alto, pensar em voz alta junto com as pessoas, né? Verdade. Eu entendo assim, esses momentos como uma oportunidade muito única. Sempre tenho essa sensação. Quase que a totalidade do nosso tempo ela é voltada para a gente realizar as tarefas diárias, que é cuidar muito de detalhes e, de certa forma, cuidar da sobrevivência. E cada vez menos a gente tem tempo para essa troca, onde nós vamos falar de alguma coisa sobre nós, sobre a vida, sobre o amor, sobre a esperança. Isso é fundamental. Senão a gente entra naquele automatismo, e o automatismo é mais ligado a fazer as coisas tudo igual, a sobreviver do que viver. E hoje, particularmente, esse tema medo e rejeição toca exatamente nesse ponto, né? O medo, e especificamente o medo da rejeição, fala da vida, né? Quando nós estamos vivendo muito no medo, não estamos verdadeiramente vivendo. Nós estamos fechados, temerosos, receosos, fisicamente bloqueados, o corpo fica tenso, a respiração fica com dificuldade. Daí vem uma série de sintomas, que os sintomas iniciais são dificuldade de respirar, gastrite, pressão alta, uma série de sintomas, até físicos, que mostram que a gente está permanentemente num estado de medo. Isso não é uma qualidade de vida, isso não é nem vida. Lá mais à frente, se a gente não modificar isso, esse medo vai gerar consequências bem maiores. Além de arrasar com as nossas relações, com as nossas escolhas de vida, né? Acaba que lá na frente, após muitos anos, nem o corpo aguenta e aí começam doenças mais graves. Não é o envelhecimento em si apenas que leva a certas doenças, é uma vida de medo, né? E o medo, ele sempre é sentido somente agora. Se é somente agora, você tem que lidar com ele agora, nesse exato momento, e não deixar para depois. Se a gente faz isso agora, o resultado é que a gente não vai ter uma vida vivida no medo. Sim, uma vida vivida como deve ser, né? Com amor, com felicidade, com troca, com participação. Né? Será que a gente sabe o que é uma vida Plena, né? flexível? Vida plena. Tô, Sabemos o que é uma vida com plena, né? certeza. Ter uma vida plena. E, Gideon, onde começa? Qual o princípio, né? Muitas pessoas, eu tenho atendido, muitas mulheres, e até homens também, que tem uma dor muito profunda, que ela tá ali na rejeição, na traição, esse sentimento, né, que acalenta as pessoas. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? A gente já deu um curso juntos de perdão, de relacionamento, né? Mas eu percebo o quanto as pessoas ainda estão no looping, né? Dentro desse contexto da traição, do não conseguem perdoar, se perdoar, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso e depois a gente vai Claro. indo aí. Eu acho que tudo também está ligado ao medo também, né? Inclusive, Isso. acho que a gente podia se guiar por isso, por esse contexto. Vamos lá, acho que você está trazendo uma coisa bem legal, bem importante, né? Nesse exato momento, quando você falou, me veio o seguinte pensamento.
que a nossa grande dificuldade para lidar com esse tipo de situação, onde o tema principal é a rejeição, e daí do medo de ser rejeitado, é porque, na verdade, parece ter sempre várias dualidades, vários pares de opostos. Por um lado, somos um ser infinito, uma consciência, um espírito, por assim dizer, num corpo físico. E o corpo físico tem necessidades específicas, né? E o espírito não tem, é diferente. Então, essa dualidade já leva a uma certa dificuldade de você se sentir seguro, ter a garantia de que você não vai ser abandonado, que você não vai ser, que você vai ser suprido, né? Que nada lhe faltará. Vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Essa é a primeiro par de dificuldade. O segundo, que eu acho uma coisa que é muito rara de a gente conversar sobre, muito raro você ler em algum livro, é o seguinte: é a dualidade entre o que é vivido ou já foi vivido e o que é imaginado. Eu acho que quem tem medo da rejeição, em algum lugar, em algum nível, tem uma experiência concreta. O que é uma experiência? É aquilo que já foi vivido. Ou você viveu diretamente em algum momento, ou se não viveu totalmente isso, alguém na sua linha genética, na sua linha familiar, alguém ou alguém, né, muitas pessoas, viveram isso tão profundamente que isso é passado para você de uma forma tão forte que é como se você próprio tivesse vivido. Então tem um lado experienciado, uma memória oculta lá dentro, às vezes nem tão oculta, você até pode citá-la, mas é uma experiência que você não quer repetir. Consciente ou inconscientemente, aquilo te polariza e diz: fuja disso. É real, aquilo foi vivido por você e por pessoas da família. Por outro lado, existe a coisa imaginada, que é tudo aquilo que você vai imaginar em cima de uma experiência concreta para não repeti-la, mas que acaba virando uma experiência, posso usar essa palavra, imaginada, uma realidade imaginada. Então, tem um lado que é concreto, onde tipicamente as técnicas de limpeza do passado, regressão, algo assim, ajudam. Existe uma outra parte que ela é um construto interno. É tudo aquilo que você veio dizendo e tentando e fazendo que gera quase uma realidade. É ali onde aparece muito o quê? A tal da ansiedade, a angústia, que é muito você imaginar que vai dar errado. Quanto mais você imagina que vai dar errado, mais o que você está tentando fazer é fugir da possibilidade de repetir o medo, repetir a rejeição. Mas você vai botando um colorido. Verdade. Você imagina tantas possibilidades diferentes, centenas, milhares ao longo da vida, de como é que vai dar errado, que você nem passou por aquilo, mas você imaginou como é Não, que seria. ou até Sabe? pior, né? Fica criando sabotadores, né? Já peguei aí pessoas, né, que estavam Sim, numa vida maravilhosa com um parceiro e começaram a criar situações para acabar, né, minando a relação, né? isso. Coisas assim bobas, mas que se o outro acabasse descobrindo, daria um problema bem sério, né? E aí tu fica pensando, Exato. por quê, né? Por que uma pessoa precisa disso? Ó, Maria Lúcia Silveira, aí, minha xará de sobrenome, e a Regina, nossa queridona aí. Sejam bem-vindos, gente. Curtam, compartilhem essa live, gente. Com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão passando por isso. Acho que é importantíssimo. A gente está sempre, né, tentando ajudar as pessoas. Coloca no grupo da família, coloca aí. Te deu um psicólogo maravilhoso, também é constelador, né? Também pode ajudar muito. E falando em constelação, eu me lembrei de uma coisa. Esses dias, né, uma querida, né, fez uma constelação para mim, a Lia, né? Tá, provavelmente daqui a pouco ela vai entrar também. E foi uma coisa muito legal, porque eu, como consteladora também, e eu acho que muitos de que estão aqui nos assistindo, né? Talvez não nem tenham se dado conta aonde ficou preso o fluxo do amor, da ancestralidade, não é verdade? Porque a gente está falando aqui de ancestralidade, de coisas que são reais, né? Espirituais, mas também tem muita coisa na nossa ancestralidade que ficou preso, não é verdade? Que ficou ali, né? Que a gente, a partir de nós, construímos algo, mas que temos que fazer uma força imensa para aquilo acontecer, não é verdade? Então, queria também que tu, né, desse continuidade no teu assunto, mas também colocasse essa parte aí. Deixa eu ver aqui, ó. Bom, Vamos lá. Tipo, coloco na saia justa. Ó. vamos lá. Ah,
a ideia de falar de constelação, né, ela, ela, ela tem que ter um entendimento, eu acho, principal, né? Na época que surgiu lá a psicanálise com Freud, uma das coisas que o pessoal começou a perceber, o Freud foi muito mal recebido no primeiro momento, quando ele começou a apresentar as ideias dele, as conclusões. Por quê? Porque naquela época havia um racionalismo científico muito absurdo, muito vasto. Era ser uma pessoa inteligente era ser racional. E o Freud começou a falar que nós não éramos tão racionais assim, que havia uma divisão entre consciente e inconsciente. E ele afirmava na Sim, época que a maior parte do seu comportamento é por motivos que lhe são inconscientes, ou seja, a sua razão, o seu racional não vai definir a sua vida. O que define a sua vida, o seu comportamento, suas atitudes, suas escolhas, não é a parte racional, é a parte que você não conhece de você, que está repleta de medos, necessidades que você não dá conta, que você não percebe. sim. Quando ele falou aquilo foi assim, uma bagunça na ciência, foi uma bagunça filosófica. Porque ele dizia, quer dizer que nós, esse ser maravilhoso, racional, não estamos no controle. Uma parte nossa está escolhendo por nós e não é a minha razão que escolhe. E o Freud teve que batalhar para falar isso. Quando, mais recentemente, surgiu a ideia das teorias dos sistemas, e aí não é exatamente a constelação é uma linha dentro da teoria dos sistemas. Ela começou a falar algo Uhum. mais além até. Ela disse, além dessa questão de que tem o consciente e o inconsciente, como o Freud falava, tem mais uma questão. Não é nem só você que está dentro de você, não é só a sua individualidade. Na verdade, a sua individualidade é um elemento de uma individualidade, vamos dizer assim, maior, que é um sistema a qual você pertence. Você pertence a vários, o principal é a família. Então, é como se a família fosse um ser que evolui, que tem necessidades, escolhas, e que ela vem antes da sua própria individualidade. Isso é uma bagunça intelectual. Como assim? Né? Na verdade, você só se sente amado e confortável na sua individualidade se isso se coaduna com essa imagem de família, com esse ser que a gente chama de família. A sua necessidade de se sentir amado só fica preenchida, a sua individualidade só se sente plena, se ela encaixa de algum jeito no que a família precisa. Então, toda família também tem lá seus problemas, também tem suas disfuncionalidades. E muitas vezes a família, claramente ou inconscientemente, exclui aquele que não está aceitando as regras. Isso, quanto mais a gente recua no passado, pior era. Hoje em dia, se aceita, por exemplo, muita família aceita com relativa facilidade um filho homossexual. Nem toda família aceita, né? Já há aquelas famílias que aceitam isso de uma forma razoavelmente tranquila. No passado, isso era um pecado, era uma questão demoníaca terrível. Esse filho seria excluído. Uma moça que engravidasse, né, sem ser casada, ou engravidasse na adolescência, é uma vergonha. Os esquizofrênicos, ah, sei lá, um leproso, há vários exemplos, não é? Então, isso eram vergonhas, essas pessoas eram claramente excluídas. Isso, exclusão é rejeição. E isso fica registrado na família. Há famílias que têm marcas de rejeição gigantescas. Rejeição, a gente sempre pensa em rejeição amorosa, mas no nível da constelação familiar, existe uma gama de rejeições absurdas dentro do histórico. Toda família, quanto mais se recua no tempo, vai ter em algum nível, né? Por N razões. E aí o que a constelação nos traz? Isso também faz parte do nosso inconsciente, e não é só aquele inconsciente de histórias pessoais, como Freud falava, é um inconsciente claramente familiar, com um detalhe, não é uma memória no passado, é um dinamismo atual. Como se fossem forças que te puxassem, vem para cá, não vai para lá, seja assim, não fale isso, não faça isso. Não é acessar uma memória para libertar, é entender a dinâmica que tem em andamento. Por isso que o grande barato da constelação é a técnica de representar. Você bota vários elementos, até pessoas ou bonecos, que vão representar ao vivo a dinâmica, como se fosse uma partida de futebol. O zagueiro defende o ataque, o lateral corre pela lateral. Você vê a força dinâmica ocorrendo. Não é uma coisa estática, não é uma coisa que está no passado. Mesmo que a constelação A esteja falando, força olha, do isso aqui foi campo, com seu né? bisavô. Ela é hoje, ela é presente, mesmo que o foco esteja num tataravô, mas é agora. Então é um inconsciente. O Freud já falava também, ele é agora, ele é uma força viva, não é memória do passado, mesmo que você possa se referenciar como estou acessando uma memória, e reposicionar isso, libertar isso,
elimina o medo da rejeição. Sendo que aí tem uma coisa muito legal da constelação também. Muitas vezes sofremos o impacto da rejeição, não porque estamos com medo da rejeição, mas muitas vezes algo em nós faz uma identificação com a rejeição que a família tem. Eu vou representar hoje, na minha geração, o rejeitado, o pária, a ovelha negra, o excluído. Porque quando eu faço isso, parece que eu ocupo um lugar que equilibra o resto da família. Aquela pessoa que está sendo excluída, ela permite que os outros se sintam mais fortes, mais donos da verdade, mais seguros, porque sou eu o problema, não os outros. Sou eu que devo ser escondido, não os outros. Então, às vezes, a rejeição, quando a gente olha no contexto de constelação, não é medo à rejeição, mas significa que eu me identifico em ser o rejeitado, e ao me identificar como rejeitado, o que acontece na minha vida prática? Eu escolho um monte de pessoas que vão me rejeitar. Namorados, maridos, esposas, colegas de trabalho, a empresa que você se dedica e que te larga no meio do caminho. Rejeição, rejeição. Porque você se tornou o rejeitado. Como você pode ser diferente? Aí já não é medo, é identificação. Então, são dois nichos que a gente tem que trabalhar a rejeição. O medo de ser rejeitado ou a identificação de ser sempre o rejeitado, o pária, a ovelha negra. Né? A constelação é São forte nesse camadas, sentido. né? São camadas aí de rejeição, né? Super camadas. Uma atrás da outra. E isso é legal. Verdade. Você limpa uma camada hoje, você vai limpar outra daqui a um tempo. É assim que é a vida, né? Porque algumas pessoas dizem, mas não é Sim, possível, eu estou há 20 anos lidando com isso. Sim, você libertou uma camada para se tornar apto daqui a pouco para libertar outra. E a qualidade de vida vai aumentar, sem dúvida. Mas ela vai com também por certeza. camadas. Né? A Xana está aí nos assistindo lá do grupo TID. Seja bem-vinda, Ah, Xana. Botou também. aqui os mestres. Boa noite, meus mestres queridos. Então, eu acredito que a partir dessas camadas, né, que a gente vai limpando, que a gente vai olhando, né, vai se libertando, né, vai se libertando e vai entendendo muita coisa, né, Gideon? Acho que a partir disso o entendimento vai surgindo, né, e a pessoa vai ficando muito mais. É como se ela vivesse num calabouço, né? Acho que é um aprisionamento muito dessas marcas, dessas chagas que carrega, né? Totalmente, né? Eu acho que tem uma coisa muito interessante que a gente também tem que, de vez em quando, parar para dar um toque, pensar, observar, né? Eu vivo para quem? Né? A rigor, a individualidade seria viver para mim. Quando a gente usa o termo egoísmo, por exemplo, egoísta é aquela pessoa que parece que vive só para si. Mas se a gente olhar bem, isso que nós chamamos de identidade, aquilo que eu sou, não é uma pessoa que nasceu numa ilha deserta e que passou o resto da vida deserto. Você nasce para ser alguém para alguém. Você nasce para ser alguém para alguém. Quando você vai nascer, a família gera mil expectativas. Você não escolhe nem o seu nome, não é? Uma série de escolhas são feitas a priori, antes de você nascer. Há uma série de expectativas. Expectativas da religião. Se sua família é de uma certa religião, elas entendem que você vai seguir essa religião. Se você nasceu homem ou mulher, tem uma série de expectativas. Expectativas do seu nicho social, o nicho social que a sua família vive. Os pais têm expectativas em relação à carreira, o que você vai alcançar e por aí vai. Algumas expectativas são até Sim. negativas. Tem pais que inconscientemente não desejam um filho que brilhe mais do que eles, por exemplo. É inconsciente, mas às vezes eles se incomodam com isso. E essa expectativa oculta é sentida pela pessoa. Então é muito legal a gente perceber que parece que a gente nasce para ser para alguém. Então, quando a gente para e começa a observar assim, o quanto eu estou preso em ser para alguém, o quanto eu só consigo me sentir livre, ou feliz, ou pleno, se eu estou preenchendo esse para alguém. Que para alguém é esse? Quem é o para alguém mais importante? O que eu acho que eu tenho que ser para o outro me validar, me amar? O que eu espero que os outros me deem como demonstração que eu estou sendo aquela pessoa que está preenchendo esse para alguém? As pessoas mais livres, e eu diria mais felizes, são aquelas que equacionaram muito esse para alguém. Elas têm uma percepção tão grande de todos aqueles pontinhos que dizem assim, ó, você tem que ser assim, 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 assado. E elas começam assim, tenho? E se eu não for? E aí? Como é que vai ser isso? Quer dizer que se eu não for, eu não sou legal, eu não vale a pena, eu não sou um bom filho, um bom
cidadão, um bom marido, uma boa esposa, elas começam a questionar isso. É desconfortável, é muito desconfortável Sim. para elas. Ó, a Sandra lá da TD também entrou, e o Davi, boa Sandra, noite, sejam bem-vindos, gente. Curtam, compartilhem aí a live, porque realmente tem bastante coisa legal aí que pode ajudar você a ter algum insight, né? E mudar aí, né? Uma forma de estar se sintonizando com mais consciência dentro do tema rejeição, medo, né? E ancestralidade também, que a gente está trazendo um pouquinho aí, né? Então, acho que a partir disso, né, a gente começa a entender essas questões, ó. Gente, se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? A Aparecida também deu uma boa noite aí. Porque acho que dentro disso tudo que a gente está vendo, dentro do tema de relacionamentos, né? Esse ano foi um ano muito atípico, né, Gideon? Ele foi um ano muito atípico e as pessoas tiveram que se olhar, né? Se olhar, tiveram que pela primeira vez, as pessoas tiveram que olhar para dentro, talvez, né? Muitos, acho que é a primeira vez que conseguiram parar, né? Porque a vida é muito dinâmica, olhar e perceber, né, o que precisa mudar, né? Eu acho que muitos não gostaram do que viram, muitos começaram a se amar mais a partir da pandemia, né? E para ti, qual é a tua visão sobre isso tudo, né? Como é que ficou na tua vida, né? Isso tudo a gente sabe aí que foi realmente uma mudança muito profunda, né? Mas queria que tu passasse um pouquinho aí em relação do tema aí que a gente está falando. Deixa eu ver aqui a Sandrinha, ó, sempre um grande aprendizado. Ah, boa noite. Uhum. eu acho que é uma experiência que não terminou ainda, né? Ah, ela está sendo longa, né? Eu acho que vai demorar pelo menos um ano, praticamente, entre o início. Porque aqui no Brasil foi lá em março, né? Até mais ou menos começar a se completar, vai dar no mínimo um ano dessa experiência coletiva. E acho que a cada momento é diferente. Eu, eu tenho bem marcado na minha cabeça como foi cada mês desse processo, até porque muitos aqui já devem saber, né? Eu me contaminei por Covid, fui para a UTI na segunda semana da doença aqui no Brasil, então fui muito precoce no processo. Hoje, exatamente, está completando 8 meses que eu entrei na UTI. Como é que eu sei a data, sei até a hora que eu entrei na Sim. UTI. Há 8 meses atrás eu estava sem voz, eu não conseguia mais falar nem ficar em pé. Praticamente eu não sei ficar em pé. Então eu me lembro exatamente, por exemplo, naquele período ali, na semana que antecedeu a minha internação, e foi quando teve o primeiro caso no estado do Brasil, não tinha álcool gel em lugar nenhum, não tinha máscara, não havia quarentena ainda, né? Mas já havia um clima esquisito no ar. Eu lembro que havia um clima esquisito, as pessoas estavam inseguras. Depois, quando eu saí do hospital, eu vi que estava tudo fechado. Eu falei, está tudo fechado, né? Eu fiquei desligado do mundo exterior. Eu vi todo mundo recluído, fechado, e o medo imperando direto. De lá para cá, eu vi uma evolução disso. Eu poderia até narrar o caso aqui hoje, né? Ou seja, está sendo um processo diferente a cada mês e para cada pessoa. O que eu acho que ocorreu ali, ocorre com todos Gideon, nós. uma moça disse que Oi, não está te escutando. não está me ouvindo? É. Vê se agora, E agora? Aparecida, está escutando ele. O restante, pessoal, o som tá bom? Dá uma olhada aí, porque ela disse que não estava te escutando. Mas, mas Eu continua posso tirar o falando aí fone, por cá. talvez. Estão me ouvindo? Eu posso tirar o fone e ver se. É que às vezes eu sei, acho que às vezes sem fone é melhor, né? Então, peraí, deixa eu tirá-lo. Tira o fone. É, tava baixo. O pessoal tava dizendo que tava baixo. Então vamos lá, vamos Tá sem abaixo? fone então, melhor. Vamos lá, vamos de Agora tá novo. mais alto. Tá, eu vou até aproximar mais aqui. Bom, eu acho que a principal característica que essa pandemia trouxe logo de cara foi o medo, né? Claramente o medo. E uma segunda característica que gera Sim, por esse isso que eu medo, trouxe esse assunto. né? É um medo, obviamente, físico, né? Mas ela também trouxe um outro lado muito forte, que é o descontrole. De um dia para o outro, a sua vida saiu do seu controle, né? Não só por causa do medo de poder pegar uma doença, mas que também a parte econômica entrou
de pernas para o ar, pessoas que tinham empregos estáveis, tinham comércio, uma série de coisas, de repente, nunca iriam imaginar passar pelo sufoco que estão passando. E uma vez que isso ocorreu, isso quebra a nossa força. Porque quem garante que daqui a 1 ano, daqui a 5 anos ou 10 anos, não vai ocorrer algo semelhante ou até pior, não é? Então, isso abalou profundamente muitas pessoas. Não é apenas aquele medo direto da doença, é abalar a convicção de que você não precisa de ninguém, que você está à prova de qualquer coisa, né? Que uma desgraça ocorre lá do outro lado do planeta, mas não tem nada a ver com você. E é lá na China, não chega aqui. E não, é um carinha que morreu ali na esquina. Pode ter até ninguém morreu na sua presença. Eu, por exemplo, toda semana eu perco uma pessoa, tá? Na minha vida tem sido assim, sim, semana não. Alguma pessoa próxima a mim está internada e morre. Nesse exato momento, a minha mãe, de 79 anos de idade, está com Covid, está em observação. Nós estamos muito preocupados com isso. Há 2 dias que ela teve o diagnóstico, nós estamos bem preocupados. Eu não sei ainda o avanço da situação da minha mãe, tá? Então, o que tem isso? Um descontrole, né? Não podemos controlar tudo. Nós estamos fazendo um esforço muito bonito, coletivo, de nos precaver, e quando cada um se precaver, ele ajuda o outro, né? Quando todo mundo usa máscara, não é só para se autoproteger, significa que eu estou evitando, caso eu esteja contaminado e transmitindo, pessoas que ainda estão sem sintomas, ao usar máscara, ela não transmite tanto para o ambiente e diminui enormemente a possibilidade do outro ser contaminado. Então, se a gente olhar bem, o que essa epidemia trouxe não é realmente o medo no sentido morra de medo, mas assim, observa, trabalhe dentro de você que você não pode controlar tudo na sua vida e que mais juntos você é mais forte. A principal razão da gente usar máscaras ou lavar a mão antes de entrar no estabelecimento é para não contaminar lá dentro. Se todos fazem isso, nós nos protegemos. Sabe aquela historinha que circula muito na internet de que um dá a sopa para o cara do lado? Porque tem até um videozinho que mostra isso. Todo mundo era uma tribo, todo mundo tinha um braço enorme, então o cara não conseguia levar a colher até a boca, mas ele consegue levar a colher na boca do cara do lado. Então todo mundo se alimenta. Eu acho que essa epidemia está trazendo isso. A percepção de que você não adianta querer ficar controlando cada segundo da sua vida, que tem gente que é neurótico de planejar tudo, não no sentido de planejamento assim, eu quero montar um negócio, quero que dê certo, o que que eu preciso fazer? Mas é o medo de vai faltar, né? Quer saber tudo, controla todos, são autoritários ao extremo. A epidemia mostra, cara, não vai dar para ser isso. Pensa nisso na sua vida. Outro, faça uma rede, seja solidário. Se todos se ajudam, aí sim nós temos mais facilidade, aí sim estamos mais protegidos. É dando que você vai receber. Eu acho que a mensagem maior dessa epidemia é essa, não é? Morra de medo, fique com raiva, criem teorias conspiratórias, porque sempre vai ter uma teoria conspiratória, mas ela te chama para você sentir que nós, seres espirituais, num corpo físico, temos uma finitude física. Se não somos nós, alguém em algum lugar vai estar sofrendo, alguém em algum lugar vai estar com muita dor, ou vai estar com falta de ar, ou vai até morrer. A solidariedade, somos seres físicos, isso gera compaixão, isso gera amor. Não precisa gerar medo. Porque morrer, vamos morrer, tá? Eu cheguei bem perto, eu cheguei a achar que estava morrendo, então eu posso falar dessa experiência se quiserem, é bem rica para mim, é bem atual. Mas somos seres físicos e só encontramos a nossa maior dignidade e certeza na comunhão, na troca. Isso, para mim, é a maior mensagem. Se é que a epidemia, a pandemia, pode-se dizer que tem uma mensagem. Se tem, para mim, parte dela é por aí. Com certeza. E trouxe muita experiência para todos nós, né? Da questão de olhar para o outro, não julgamento, né? Porque é isso, eu mesma não conheço ninguém que tenha morrido por Covid, né? Para mim, as pessoas falam isso, são parece que a gente vive em dois mundos, né? Tipo assim, ó, a única pessoa que eu conheci, eu tive clientes que pegaram, mas tipo assim, foram assintomáticos. E só ficaram sabendo que tiveram Covid porque tiveram contato com uma outra pessoa que teve uma tosse, fez o teste e deu e positivou, né? Então, para vocês verem, gente, como é uma dualidade, né? Muitas pessoas estão com esse problemas
tem muitas pessoas aí, que nem tu falou, estão morrendo por isso, e outras pessoas não sabem que tem muitas pessoas morrendo, né? Que eu não digo da minha realidade. A gente sabe que sim, mas ao mesmo tempo não convive com isso, né, gente? Mas não quer dizer que isso não exista. E é importante a gente entender isso, né, Gideon? As coisas, a gente vê aqui, né? É importante a gente entender que tem pessoas que não têm essa convivência com pessoas, né, mais idosas, que nem tu tem no teu caso da tua mãe, né? Eu atendo muitas pessoas idosas, muitas mesmo, sabe? E eu vejo, assim, que o quanto elas têm medo, mas ao mesmo tempo estão se cuidando, estão, né, estão transitando nisso, né? Eu fiquei muito mexido, porque quando eu saí da internação, eu comecei a me recuperar, as pessoas começaram a saber que eu tinha passado por isso, ninguém tinha conhecido ninguém que tinha sido internado, né? Era uma coisa muito longe na televisão. E eu recebi muita Sim, demonstração de carinho, de pessoas que perguntaram como é que eu estava, que ofereceram ajuda. Foi um número muito grande de pessoas. Nesses meses de lá para cá, muitas pessoas que me ofereceram todo um carinho, todo um cuidado, eu tive que ligar de volta para dar pêsames porque morreu a mãe, porque morreu o irmão, morreu o pai. E toda vez que eu fazia assim, gente, que absurdo, há um mês ou dois, há 3 meses atrás, essa pessoa estava me felicitando, né? Que bom que você não morreu, que bom que você está aqui. Deus me livre se alguém da minha família morrer. E hoje eu estou ligando de volta para dar os pêsames. Isso me ocorreu várias vezes. Essa nossa, semana morreu um primo da família, também, de uma forma assim, meio bem triste, né? Por Covid. Todo aquele quadro respiratório foi bem complicado. Então é muito estranho, nossa. né? Você recebe um carinho e logo em seguida aquela pessoa que te deu carinho, ou ela morre ou ela está necessitada. Isso só faz o quê? Nos tornar mais A humildes, troca. né? Mais próximos, mais unidos, é dar a mão. Saber que assim, você não tem garantia mesmo. Mas não é para viver no medo. Se eu não tenho garantia, em algum nível a gente tem que se libertar do medo de morrer. É estranho falar isso. Eu estudei muito psicologia transpessoal, né? Na psicologia transpessoal, a gente tem um ramo da psicologia transpessoal que é muito baseada no budismo tibetano. E lá eles têm uma ênfase muito grande na preparação para a morte. Eles colocam assim que você é uma pessoa fechada, é um ego. O ego ele é autocentrado em extremo, ele não convive com os outros de igual para igual, ele é egoísta. Então eles dizem que a preparação toda do budismo é para você se libertar dessa coisa egóica e aí sim você viver a vida mais plena, mais amorosa. Nesse sentido, o medo da morte física ele é fundamental, porque você, por mais que você seja um super ego maravilhoso, você vai morrer fisicamente. Então, no budismo tibetano, a gente bota isso como um lembrete. Cara, você pode ser o mais poderoso, o mais rico, o mais bonito, mas você não vai morrer, como todo mundo vai morrer. E nessa hora, como é que é isso? Então, há toda uma técnica dentro do budismo e da transpessoal que tenta manter isso vivo dentro de você, não no sentido negativo, mas no sentido de aproveita o dia de hoje. Se Sim. liberta daquilo que, sinceramente, não significa nada. Tá? E eu acho que essa é outra coisa que a epidemia nos traz. Acho que essa ideia de medo de injeção tem muito a ver com isso. A maioria dos nossos medos são medos de perder aquilo que, sinceramente, não é essencial. Não é essencial. Né? Temos muito medo de perder o nosso status, né? O nosso sucesso, a admiração dos outros, a nossa juventude, a nossa beleza, a nossa riqueza. São medos que a gente A bota num nossa patamar paz. lá em cima. A nossa Nossa, paz, como assim, né? Thiago? Assim? Oi? Medo de perder a paz também, né? Muitas coisas, muitas Também, vezes, né? também. É medo em cima de medo, né? Sim. Medo em cima de E medo. aí, e uma coisa que tu fala muito, que eu acho muito legal, que a primeira pessoa que eu vi falando sobre isso, e realmente na época eu tive vontade, para mim aquilo não fez muito sentido, mas depois eu comecei a observar isso dentro da minha vida, que foi a palavra impermanência, né? A impermanência do ser. E isso, né, na época, aquilo para mim, eu disse, como assim, né? Como é que é isso? Eu me lembro que tu gravou vários áudios, né, lá pro grupo TD, sobre a impermanência, né? Eu lembro que me despertou até, eu disse, mas como assim as coisas não, né? Mas aí depois a gente começa a andar na vida, começa a caminhar e perceber muita coisa, e percebe que nada, né? Nada, ninguém,
né? Ninguém te pertence, nada te pertence, tá tudo aí. E Você não para se que ter pertence. controle? E para que ter controle? Querer ter controle de alguma coisa, né? Eu vivo dizendo isso para as pessoas. Eu também sou uma pessoa bastante controladora e eu sei disso. E é um exercício diário, né? É diário. Para você que está nos assistindo aqui, que tem esse hábito também do controle, né? Gente, é um exercício diário, tá? É um exercício diário. Dizer só por hoje, né? Eu sempre digo, né? Aquele do só por hoje eu vou buscar não ser tão controladora, vou buscar não querer que as pessoas façam as coisas como eu quero. Só por hoje. Amanhã eu não sei. Amanhã eu não sei, mas só por hoje eu tento, né? Então É isso mesmo. eu acho que é por aí, né? A impermanência, ela vai fazendo com que isso. E o 2020 como um todo, né, Gideon, ele está sendo muito impermanente, né? Ele está trazendo essa presença de a gente sabe o dia de hoje, amanhã a gente não sabe, né? Que nem você falou, não sei quem é que vai me ligar aqui dizendo que alguém morreu, né? Não sei se eu vou estar vivo, né? Então, isso é uma das coisas É. que está trazendo muita presença ao ser humano e talvez nunca, né, nessa atualidade, eu acho que nos últimos 30 anos tinha acontecido dessa forma, né, de ter tanto a presença que a morte está ali, né, do nosso lado. A gente está vivendo com ela ali, batendo na nossa porta o dia todo, todos os dias, né? Porque esse vírus está aí, a gente não sabe ainda bem como que isso se manifesta, como que vai manifestar em cada organismo, né? E você vê, né? As pessoas, por conta do isolamento, estão descobrindo coisas novas, né? Muitas, até porque estão à distância. Por exemplo, todos agora estamos cada um na sua casa. Estamos trocando mais do que nunca. Mas todo mundo começou a observar assim, nossa, que saudade do ar livre, de uma caminhada, de um abraço, né? De rir junto, de comer junto. Coisas que fazíamos com alguma frequência. Mas também morro de rir, que eu conheço um monte de pessoas que dizem assim, que saudade de não sei o quê. Eu falei, caramba, cara, esse ano você nem foi na praia. Esse ano você nem foi dar uma caminhada no parque. Você diz que está morrendo de saudade disso, mas você nem ia. Na verdade, a pessoa passa a ter saudade de uma coisa que ela não estava fazendo. E eu tenho certeza que muitos, assim que acabar todo o isolamento social, vão na primeira semana se esbaldar para sair para cá e para lá, e no mês seguinte já não sai para lugar nenhum. Já não vai na casa do Volta. amigo, já não dá o abraço, já não vai na praia, já não vai no parque, já não sobe numa árvore, já não anda na grama. Mas agora falam que sentem falta. Então, é isso que eu digo assim, a epidemia, ela tem que ser aproveitada de uma forma mais positiva, se é que podemos falar dessa maneira. Porque senão você vai sair Sim. dessa epidemia muito parecido, igual ao que você estava no início, com um agravante inseguro, porque você nunca mais vai confiar totalmente que tudo segue sem seu controle. Então, vamos começar a olhar assim: caramba, eu quero ter mais convívio com as pessoas, eu quero ter mais convívio com a natureza. Será que vale a pena eu estar trabalhando que nem um louco, preocupado com isso e isso aqui? Se a qualquer momento eu posso ter que ficar trancado, o meu negócio pode fechar, eu posso não ter saúde? Tem que pensar nisso, tem que renovar isso, né? Sim. Você falou da impermanência. A impermanência entrou para mim de uma forma muito interessante. Foi em 1990 Que ano foi aquilo, meu Deus? 95, eu acho. 94, 95. Minha cabeça agora já não lembra direito. E foi numa meditação. Foi de repente, foi um raio assim, pum. Em um milésimo de segundo, a impermanência entrou dentro de mim. Eu, na época, estava meditando em grupo, num hotel fazenda, num lugar muito especial. E numa das meditações, por uma razão lá específica, eu tinha que meditar sobre a impermanência. Eu escolhi meditar sobre a impermanência. E botei aquilo como um tema, botei como se fosse pergunta: o que é a impermanência? Para minha grande surpresa, naquele momento que eu botei aquela pergunta, eu entrei num nível muito profundo de meditação, um nível que eu só atingia muito raramente, mas ali em um segundo eu atingi aquele nível. E fez um silêncio absurdo, não vinha um único pensamento. Eu fiquei ali muito tempo sem um único pensamento. Até que, de repente, surgiu um pensamento, só um. E ele era novamente uma pergunta. Ele veio assim: onde começa a impermanência? E quando veio essa nova pergunta, onde começa a impermanência, de uma forma ou de outra, eu que já estava sem pensamento, aprofundei mais ainda o estado de meditação. Talvez tenha sido o estado de meditação mais profundo que eu atingi até hoje. Era uma absoluta ausência de
pensamentos, apesar de estar muito consciente. É como se eu estivesse mergulhando na impermanência. E, de repente, do nada, eu senti ela totalmente. Ela veio, foi tão forte que o meu corpo sacudiu inteiro. E ali não havia palavras, tá? Mas depois, quase 2 anos depois, eu consegui botar em palavras. Quase 3 anos depois. E a resposta que eu consegui botar em palavras foi: a impermanência começa em mim. Sou eu que sou impermanente. Nada no universo é impermanente. Eu é que sou impermanente. Essa foi a maior percepção que eu tive. E eu sei que quando eu digo eu, na verdade, é todo ser humano, todo ser vivo, tudo é impermanente. Mas a percepção da impermanência não é porque as coisas mudam, não é porque agora está de manhã, depois está de noite, é inverno, verão, a vida segue. A cada fração de segundo, a cada milionésimo de segundo, você deixa de ser quem você é e se torna diferente. Aquela pessoa que você era não existe mais e uma nova nasce, a cada fração de segundo. E isso, que é um processo natural, por várias razões que não cabe agora discutir, lá atrás, há milênios e milênios e milênios e milênios, gerou medo. O primeiro medo vivido pela humanidade, quando ela saiu do espírito para a matéria. O medo de se perder e deixar de existir na transição instantânea de uma fração de consciência para a próxima fração de consciência. Porque você morre e renasce como consciência encarnada a cada bilionésimo segundo. Nesse processo surgiu o medo primordial. O medo primordial fez com que você fizesse o quê? Então, o que eu posso garantir? Eu vou fechar a porta. Eu não vou me permitir mudar. Eu vou me pegar a última coisa que eu fui, a minha emoção, o meu estado sensorial, físico, e eu tentarei ser aquilo. Aquilo é a gênese do ego. O embrião do seu ego é a sua primeira experiência que você tentou se apegar. Para uns é de culpa, para outros é de alegria, para outros é de medo, para outros é de vergonha, e você criou uma personalidade derivada disso. Essa é a maior transmutação alquímica que um ser humano pode fazer sem reencontrar com Deus. Isso é complexo, não vai dar para esgotar isso hoje. É, com certeza. Isso é assunto para uma live inteira, né, Gideon? Com certeza, a Ana está dizendo ali, ó, muita gente, ó, vai a lugar nenhum e depois fica dizendo que está ali, né, com saudade. Realmente, a impermanência, e esse ano acho que a gente está tendo uma percepção maior disso, porque ninguém falava sobre isso, mas até porque as pessoas estavam numa dinâmica tão frenética, né, e não conseguiam se olhar, não conseguiam olhar nada. Nós mesmos, né, Gideon, que a gente já se conhece há bastante tempo, né, quantas vezes a gente foi caminhando aí nesse último ano, nesses últimos tempos, fazendo muitas coisas sem parar para analisar muita coisa, e a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, né? E é isso. E agora não, agora as coisas estão diferentes, a gente sabe que estão diferentes. Por quê? Porque tudo, né? Eu, para mim, eu não tenho, eu vou dizer assim, ó, eu não tenho uma percepção de medo do Covid, tá? Eu mesmo levando um choque, tu sabe o quanto, né? Eu levei um choque quando eu soube que tu estavas e foi bem difícil para mim, né? Enquanto tu amigo, o pessoal do grupo, todo mundo ficou muito chocado em saber que tu foste uma das primeiras pessoas, acho que inclusive no Brasil, que pegou o Covid, né? Mas a gente olha para isso tudo, né? Percebe o quanto tu saiu mais forte, né? O quanto tu saiu mais sábio, né? Tu tem uma facilidade de traduzir palavras, né? Eu sempre digo isso para ti, né? O teu forte, tua expertise é isso, né? É traduzir a sutilidade das palavras, dos sentimentos e inclusive das emoções, né? E isso faz a diferença, né, no teu atendimento, a tua percepção mais amorosa das coisas, né? E tendo essa visão mais amorosa das coisas, o que tu diria para essas pessoas aí que estão sofrendo, né, Gideon, com a solidão, que estão sofrendo porque estão muitas pessoas que estão nos assistindo aqui talvez estejam até sozinhos em casa, né, e tristes com a sua solidão, né? Acho que é um tema também que a gente pode falar um pouquinho, né, que tem tudo a ver, né, a rejeição, solidão, medo, né, a impermanência. Eu acho que esses assuntos são muito linkados, né? E qual a dica que tu daria para essas pessoas aí que estão vivendo, né, com essa solidão, com esse sentimento de solidão, que na verdade é um sentimento, né, que a gente tem? Eu procuro sempre nunca julgar ninguém e acho que as experiências de cada pessoa são válidas.
E eu próprio já sofri de muita solidão na minha vida. Eu já me senti a pessoa mais solitária do universo, por assim dizer. Que, aliás, é justamente isso. Quando uma pessoa se sente solitária, ela sempre acredita que ela é a mais solitária do planeta, né? É E ela não verdade. explica a sua solidão, ela explica. E há relatos de pessoas que a gente olha assim, nossa, realmente, essa pessoa, coitada, essa aí, Deus do céu, como essa pessoa é abandonada. Eu lembro de Sozinha. eu lembro de um rapaz, há muito tempo atrás, deve ser um homem de 60 anos de idade, sei lá, mas há muito tempo atrás ele era um adolescente e quando ele começou a narrar, é um trabalho em grupo, ele começou a narrar a vida dele, eu quase chorei. E quando eu olhei em volta, todos no grupo estavam chorando copiosamente. Eu só não chorei porque eu era o terapeuta do grupo. Era uma coisa tão solitária, Teve tão que se segurar. solitária. A solidão dele era tão visível que doía, doía. Então, desde essa época, assim, eu comecei a respeitar muito quando alguém me diz que, olha, eu sofro disso, eu estou muito rejeitado, eu estou muito solitário. Porque senão a gente às vezes fala alguma coisa e o outro diz, vocês não estão me entendendo, vocês estão me julgando. Então, a primeira Sim, coisa, eu acho, é a gente respeitar essa experiência de solidão de cada um. Mas, ao mesmo tempo, a solidão significa que a gente está olhando só para a gente mesmo. Chega uma hora que a gente se acostuma com ela e a gente acredita tão fortemente nela que a gente perde a esperança e não olha mais para lugar nenhum. Então, o que eu posso sugerir, minha experiência pessoal com a solidão é: não importa se ninguém está olhando para você, não importa se você foi abandonado por todos. Ok, mas olha você para alguém. Se você sabe exatamente como dói a solidão, ofereça carinho, amor, ajuda, companheirismo a qualquer um, porque todo ser humano tem solidão. Se você sabe claramente como dói a solidão, então não tenta deixar de ser solitário esperando que alguém um dia venha te amar, mas seja próximo da solidão dos outros. Não para dizer que a solidão é tudo que existe no universo, mas ofereça um carinho, ofereça um gesto. Se eu for fazer uma analogia aí novamente com o que eu passei na epidemia, aí, na doença, ali é um momento muito solitário, porque chega um momento que quem está morrendo é você. Chega um momento que você vê que assim, o meu corpo não está mais aguentando. A cada dia que eu acordo, eu estou pior do que o outro. E você começa a fazer planos assim, bom, como é que eu minimizo o impacto para a família? E você sente que talvez daqui um dia ou dois, daqui uma semana, você já não sabe mais, você não tem mais controle, é muito provável que você não esteja aqui. É um processo solitário, ninguém vai morrer por você. É só você que vai morrer. Mas você sabe que verdade. os outros serão impactados pela sua partida. E nessa hora você sente um profundo carinho e vontade de que o outro não sofra. E nessa hora que você sai da sua solidão, né? Porque a solidão é sua, é você que está com dor, é você que não está esperando, é você que vai morrer. Mas você começa a olhar para a necessidade do outro e sente vontade de estender algo. Aí, quando você está no pior dos piores, que você sabe assim que agora eu sou passageiro do meu corpo, passageiro do que está me ocorrendo, que eu não tenho mais muito o que fazer, você começa a observar que você está unido a todas as pessoas, porque os outros começam a te endereçar um carinho. A Adriana é uma que está aqui, há muitas pessoas que estão aqui. Eu senti esse carinho chegando. Aí, nessa hora, você não sente a menor solidão. Você está lá dentro de uma UTI. Eu não estava entubado, mas estava todo mundo com 3 máscaras à minha volta, me olhando a 2 metros de distância. Os médicos não chegavam nem perto, o enfermeiro, coitado, Sim. tremendo. E Foi você um momento bem desafiador, né? Sem notícias, a gente era bem nada, desafiador mesmo, sem né? voz, Tu não né? tinha, era bem É. complicado. Ó, Mas aí o amor chega, você sente A chegada. Maria que está nos assistindo aqui disse que está gostando muito, ela é de Portugal. Olha aí, queridona de Olá, Portugal. Rosiane, a nossa aluna lá do Superando, querida Rosiane. O Davi aí, ó, a Sandrinha. Estão todos aí nos assistindo. Então, Gideon, nós estamos aí, faltam uns 10, 12 minutos. O que, que tu gostaria de colocar como considerações finais aí para esse assunto, né? Pelo que a gente conversou aqui. O que, que tu gostaria de deixar de recado aí para as pessoas que estão nos escutando, né? Que estão aí buscando, né? Às vezes um alento, às vezes uma pessoa que está passando aqui, né? Nesse canal, que tem muita gente, tem quase 92 mil pessoas, né? E às vezes a pessoa está passando ali, ela precisa escutar uma coisinha, né? Ela precisa escutar uma palavra, né?
O que tu diria para essas pessoas, né? Para dar uma, tipo assim, como se fosse um alento, né? Acho que tantas pessoas hoje precisam de alento e de compaixão e de, né, uma palavra, às vezes, um carinho, né? Que nem você falou. Dê. Dê ao outro o que você quer receber. Dê a você o que você espera receber do outro. Não se leve a sério. Por exemplo, eu agora estou deitado numa cama, em cima de uns travesseiros. Normalmente, eu deveria estar muito bem vestido, deveria estar sentado corretamente, com a pose muito intelectual, muito bonita. Eram coisas que eu me cobrava enormemente ao longo da vida. Eu fui criado para ser um cara extremamente sério, responsável, até intelectual. Então, antigamente, eu tinha que ter uma postura de acordo com isso. Estou aqui batendo um papo com amigos, com pessoas que estão se tornando novos amigos, pessoas que eu não conheço ainda, que talvez tenha a possibilidade de conhecer. E o que que importa Verdade. aqui? Claro que eu tenho que estar minimamente decente na frente de vocês, mas importa é a troca, a entrega, a comunhão. Não se levar tão a sério. Não se levar Sim. tão a sério, tá? Né? Claro que a aparência importa, é claro que o vestuário importa, é claro que os seus títulos importam, diz alguma coisa de você, mas ao mesmo tempo não dizem nada. Nada diz nada. Quando a gente começa a perceber que nada diz nada, e você liga, e daí? Você ri. Eu ri, você pode. Né? Eu tô rindo. Que eu não disse pra te pentear os cabelos. Pente os Tá cabelos, penteado? Eu sei. Eu sei. é mais ou menos. Né? Eu Isso é tenho uma piada, filha gente. pequena. Isso é piada de bastidor. Todas as lives que eu fazia com o Gideon, eu tinha que pedir pra ele pentear os cabelos, porque ele aguentava sem com os cabelos arrepiados. Deixa eu ver aqui, tá bom aqui. Agora tá. Né? Mas eu, Ah, eu, eu, o pessoal ri um pouco aí, né? Vamos. eu Eu tenho uma não filha vou ficar pequena que ela é descabelada mestra porque em. eu ainda tô dentro de um padrão que eu gosto de estar arrumadinha, bem bonitinha. Eu tenho uma filha pequena que é mestra de me ensinar que. E daí? Às vezes ela sai comigo assim, papai, vamos sei o quê. Quando vê, ela me bota um arquinho cor-de-rosa na cabeça, eu saio com ela brincando na rua, e fica todo me olhando, e às vezes eu esqueço que eu tô de arquinho na cabeça. Ih, cara, que chato. Que chato caramba, é minha filha. Você mais. Porque o transeunte lá vai dizer que maluco, tá de arquinho na cabeça, eu tô com a minha filha brincando, né? Então não se leva tão a Exatamente. sério. Houve uma época que, quando eu fui morar sozinho a primeira vez, eu gosto muito de cinema, né? Eu morei num lugar que tinha um cinema, tinha um shopping lá com cinema perto de casa. Aí teve um dia que eu já cheguei, vou ao cinema, sozinho. Aí eu tava de bermuda e tal, falei, nossa, tá um calorzão lá na rua, botar roupa, vou assim mesmo. E aí, quando eu vi, eu fui de chinelo, uma camiseta, bermuda. Falei, cara, que legal, olha a invisibilidade, ninguém está me olhando, porque eu saí de casa com a mesma roupa que eu estava usando em casa, né? Eu fui. É uma coisa mínima, mas para mim, que, poxa, para ir ao cinema, eu botava toda uma roupa, me preparava. E, cara, eu estou no meio da tarde no cinema sozinho. Daqui a pouco acaba o filme, eu vou voltar para casa. Eu preciso estar preocupado com a minha aparência com o outro. Não estou ofendendo ninguém, não É a, estou le... tirando nada de ninguém. Se dá é a essas leveza, né? liberdades, É a sabe? leveza do ser, né? É a leveza, né? De estar, né? Na vida, né? Dá essas liberdades. Outra coisa que a epidemia pode nos trazer, né? Que todo mundo fala, mas a gente nunca vive na prática, mas às vezes, hoje pode ser teu último momento, né? Pode ser que não tenha um amanhã com Sim, aquela pessoa. Só se é hoje, isso todo mundo fala, qualquer livro de autoajuda faz, é uma verdade. Então extrai o máximo, deixa quieto. Você pode parar 10 minutos com as suas preocupações, deixa eu ver essa pessoa. Ih, eu tenho que pagar sim, conta, amanhã eu tenho que essa pessoa está na minha frente. Eu posso parar 5 minutos a minha preocupação, porque depois eu volto a pensar na conta que eu tenho que pagar, dizer, oi, e aí, me fala, como é que é essa história, hein? Quer dizer que você estava andando pela rua quando tem um pedágio? Fala mais. Com suas preocupações por 5 minutos, porque aquele momento talvez é um que você nunca mais veja aquela pessoa, porque você foi para um lado, ela foi para o outro. Quantas vezes isso ocorre, né? Então é sim, isso, é verdade. ser, né? Não se cobre. Ser. Então é isso.
Temos alguma coisa que você gostaria de passar, pessoal? O pessoal quer fazer alguma pergunta aí para o Gideon? O pessoal que está nos assistindo aí, nossos alunos, o pessoal aí, a Ide entrou aqui lá do grupo. O Davi tá fazendo as recepções aqui. Conhece todo mundo, eu acho. Acho que é todo mundo lá do TD, bastante gente. Eu Então, adoro acho que é pergunta isso. que eu falo sem parar, viu? É, pergunta, ele tá aí, ele tá ali, né? Senão ele vai dormir daqui a pouco. Acho que ele só vai desligar aqui, ó, já vai. Porque o Rio de Janeiro é muito calor, né? O Gideon é do Rio de Janeiro e nossa, aqui no sul tá tranquilo, né? Mas no Rio eu imagino que deve dar muito calor, deve dar muita pressão, né? Sentir muito sono, né? Por causa do calor, né? Tem um pouquinho de calor, mas agora tá na época dos pernilongos aqui. Então, o pernilongo é Hum. bom que não acorda também, né? Então, você fica de calor e pernilongo, é uma maravilha. Então, assim, eu tô doido para pegar Ai, isso. não, Mas como bom aqui não budista, não posso tem. pegar. Ah, tá bom. Então, pessoal, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente está. Acho que as considerações finais estão dentro disso, né? Viva a impermanência de ser, né? De ser você, né? Levando a vida com alegria, com leveza, com tranquilidade, né? Não se preocupando, né? Porque a única coisa que nós temos hoje é o agora, é o agora. Nós só temos esse momento, né? O resto a gente vai caminhando e vai construindo. Ninguém está dizendo aqui que não é para você não pensar no futuro, ninguém está dizendo que não é para você planejar as coisas, mas sim se colocar num estado de entender que a única coisa que nós temos é esse momento, né? Eckhart Tolle fala muito sobre isso, né? Sobre o aqui e agora, né? Dentro de uma linha de tempo, o passado não existe, o presente não existe, o futuro não existe, né? Existe só este momento que pode ser, né? Pode mudar o resto da tua vida. Se você, né, realmente entender isso, né? O que pode mudar a tua vida? O agora. É um pensamento, uma ideia, uma atitude. Inclusive, está aqui com nós nesse momento, pode ter dado um insight de alguma coisa que você precisa, né, olhar para a sua vida. E não é eu ou o Gideon como dizer que você tem que fazer isso, é você que tem que olhar para isso, na verdade, né, vivendo essa impermanência, trazendo essa presença de espírito, né, se conectando com a sua alma, com as suas, né, com o seu ser, né, o seu eu superior, né, se conecte com a sua essência, gente. Isso faz toda a diferença, né? E viva um dia de cada vez. Deixa eu ver aqui o que a Ide falou. Eu tô de óculos, eu não enxergo nada, gente. Olha, tô ficando ceguinha. Ó, o pessoal diz, ó, aqui é quentinho. A Ide diz que lá é quentinho. Acho que é em São Paulo que ela mora, né? Ó, uma noite serena, grata. Em Portugal tá uma noite serena hoje. Que horas são aí, Maria? É 5 horas de diferença. Eu acho que agora lá deve ser umas 2 da manhã, eu acho, quase 1 hora, sei lá. Ó, só ouvi-los já fico mais animada. A Ide falou. Boa noite, estou aqui Não, atrasada. Isabel, ó, Isabel. Peço desculpa. Paz, Isabel. Depois assiste a live, vai ficar aqui. Depois eu vou estar não. divulgando nos grupos aí. Realmente fizemos uma troca incrível aí. Quer dizer mais alguma coisa, Gideon, para ti já? No que você falou aí, acho que tem uma coisa que acho que é importante a gente também marcar, né? Você falou da impermanência. Já que tudo é impermanente, não rejeita o que chega até você. Porque, de certa forma, quando a gente diz que, olha, eu sou assim, essa é a minha vida, a gente define tudo, quer controlar tudo. Você projeta para o futuro o que pode acontecer na sua vida. E a impermanência é exatamente isso. As coisas mudam porque mudam. Acontece aquilo que tem que acontecer. Então, não rejeita a experiência que acaba de ocorrer. Por exemplo, uma vez eu estava voltando de viagem com um grupo e o nosso carro pifou na estrada. Pifou. Não tinha jeito. O jeito era parar e esperar até que aparecesse um socorro. Não tinha celular na época, tá? Não tinha nem como ligar para alguém. Uma estrada que não passava ninguém. O jeito era ficar ali. Aí, quando você fica ali, eu comecei a olhar em volta, o lugar era belíssimo, paradisíaco, tive experiências incríveis. O resto do grupo ficou xingando, que dava um calor, que podia aparecer um ladrão, que não sei o quê. Não rejeita aquilo que ocorre. Se for um contratempo, se for uma coisa agradável, mergulhe na experiência. Se for uma doença, mergulhe no que essa doença vai te trazer. Não rejeite aquilo que ocorre, porque a impermanência é isso. A gente tem medo da rejeição, mas o maior rejeitador somos sempre nós mesmos.
quando você rejeita e diz, isso não serve, isso não é para mim, não posso ser feliz, não quero. E aí? Você vai fazer um esforço descomunal para lutar com um universo que é impermanente e que você não pode controlar. Talvez a sabedoria Verdade. seja, né? Ó, o Alex entrou aqui agora, Alex, querido. tudo bom? Dois gênios, admiro muito. Vou convidar, ó, trazer o Alex também aqui, né, Alex? Depois vamos combinar para vir aqui no programa. Ó, a Isabel, de onde que você é, Isabel? Isabel Araújo, 3 horas de diferença. Eu sei que de Portugal, porque eu tenho uma aluna de Portugal, acho que é 4 horas, né? Ah, opa, querido. Então, acho que é isso, importantíssimo que tu disse, né? Não rejeitar o que vem para ti. Esse ano veio várias coisas, tanto para mim quanto para ti, né, Gideon, e para todos que estão aqui, eu tenho certeza, né? Que mudou muito para mim, essa pandemia fez muito mais bem do que mal, né? Porque ela me ajudou a entender muitas capacidades, muita coisa que eu poderia realizar, fizemos várias coisas, né? E tem muita coisa para fazer para o futuro. Mas é entender, né? Entender a nossa potência. Acho que é muito conexão com a nossa potência. Porque a gente está aí, né, vivendo todo entendendo onde a gente está, onde a gente quer chegar. E acho que a gente nunca conseguiu parar. Eu, pelo menos, estou falando de mim, né? Eu não tinha conseguido parar para olhar para isso, né? O que eu quero para mim? Né? Esse ano eu descobri que eu quero ser, né, uma facilitadora de terapeutas. Hoje eu entendi isso, né? Mas na época, né? Eu disse, eu quero dar treinamento. Hoje eu já entendi qual é o meu foco, né? Assim como talvez tu já tenha entendido, né, Gideon, o que tu desejas para ti, né? Ó, Ribeirão, eu não sei, sou de Ribeirão, com Braga, não sei de onde, Portugal? Grande Alex, ID. Eu acho que é Portugal também. Então, gente, é isso, né? Gideon, gratidão aí pela tua disponibilidade sempre, né? Gratidão Vamos você ver pelo agora, convite, aquelas ano que pessoas. com certeza Gratidão a aí, você né? pelo O nosso programa convite. ainda tem só 2 meses, a gente ainda está crescendo bastante aí, tem procurado, né, trazer, mas o pessoal que está aqui é todo o pessoal que segue, que está aqui, mas daqui a pouco, pessoal, eu tenho hologramas de autocura, que é uma coisa que é lindo, assim, um programa que eu faço também às 21 horas, quem puder entrar também, prestigiar, vai ser muito legal. Realmente ali a gente trabalha. Hoje eu vou estar falando sobre intenção, vou estar falando sobre o poder da intenção, né? E trazendo aí, né, algumas reflexões e também uma meditação, bastante conexão aí com o nosso eu superior. E é isso, gente. Quem puder ir lá, eu tenho meu canal no YouTube também, Adriana Silveira, né? Também compartilhe, né? Pode ir lá se inscrever. O Gideon também tem o canal dele, que é Gideon Damasio, também. Se inscreva no canal. Tem o Instagram dele, que é Gideon Damasio também. Curta e compartilhe nessa live, se fizer sentido para vocês. Eu acho que é isso, né? A gente está aí, né? Vocês, com certeza, o nosso tempo, né? Está aqui, nós estamos doando com todo o amor e vocês podem fazer a parte de vocês nos ajudando aí a divulgar esse trabalho, que quem já nos conhece sabe que é um trabalho muito bonito, um trabalho de muito amor, de muita dedicação. Então, é isso, né, Gideon? Estamos aí, fechando. Obrigado. Deseja falar mais alguma coisa? A todos. Então, uma boa noite a todos. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado para você por estar aqui, por poder participar. Sempre muito bom. Obrigadão a todos. Tá bom, então. Tchau. E é de Portugal, a Isabel. Então, muito bem-vinda aí, todos. Tchau, tchau. Tá lá.